Graças a paz, meus amados irmãos. Sou eu novamente, evangelista Patrick Vieira. Hoje nós voltamos ao cenário móvel, né? Estou aqui no meu carro e nós vamos continuar falando sobre a nossa série Leitura, tá bom? E eu gostaria novamente de agradecer a Deus porque você tem me ajudado a fazer esse trabalho. Todo comentário, toda pessoa que vai lá e comenta, compartilha, nos dá ânimo para continuarmos realizando esse trabalho bacana. E nas nossas gravações anteriores, nas nossas lições anteriores, nós estudamos a respeito do primeiro campo a qual nós íamos abordar da teologia, que é a doutrina de Deus. Nós falamos sobre alguns tópicos que entram nesse assunto e hoje nós vamos para o segundo campo do nosso estudo, da nossa leitura. Hoje nós vamos ler a introdução da Cristologia, a doutrina de Cristo. Eu espero que todos tenham uma boa leitura, um bom estudo e que cada um de vocês possam alcançar de Deus revelações que muitos de nós ainda não alcançamos, para que o Evangelho venha a ser renovado e restaurado a cada dia através de cada um de nós. Amém? Vamos à nossa leitura de hoje? Segundo campo da teologia. Cristologia, a doutrina de Deus. Introdução. A Cristologia é uma disciplina de teologia sistemática que estuda acerca da pessoa e obra de Cristo. O termo Cristologia é uma associação do nome messiânico de Jesus em grego, que é Cristo, o ungido, com o sufixo logia, que é estudo, doutrina ou ensino. Portanto, Cristologia é o estudo, a doutrina ou o ensino acerca de Cristo Jesus. Essa matéria teológica se reveste de grande importância pelo fato de estudar sobre o fundador do cristianismo, a maior religião do planeta. Jesus Cristo possui uma relação tão vital com o cristianismo que nenhum outro fundador da religião possui. Todas as demais religiões são de profetas e mestres mortos. O cristianismo, porém, é a única religião que o seu fundador vive para sempre. Vamos resumir esta matéria tão extensa em 8 principais ensinos acerca de Cristo. 1. A pessoa de Jesus Cristo. 2. A humanidade de Jesus Cristo. 3. A divindade de Jesus Cristo. 4. O caráter de Jesus Cristo. 5. A obra de Jesus Cristo. 6. O significado da morte de Jesus Cristo. 7. A ressurreição de Jesus Cristo. E 8. A ascensão de Jesus Cristo. No número 1, a pessoa de Jesus Cristo, nós lemos: Jesus Cristo é o centro e âmago da história do mundo. A própria história do mundo se divide entre antes e depois de Cristo. Como definiu muito bem o teólogo Bancroft, abre aspas, a pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história humana e gravada nas páginas abertas das Escrituras Sagradas, mas também é experimentalmente materializada nas vidas de milhões de crentes e entrelaçada no tecido de toda a civilização digna desse nome. Fecha parênteses. Por mais que os historiadores e pensadores do presente século queiram classificar Jesus Cristo como um simples fundador da religião, como Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro e tantos outros, jamais conseguirão ofuscar o brilho e a influência da obra de Cristo no coração de milhares e milhares de pessoas, através de toda a história e nos dias atuais. Quanto mais tentam sepultar o cristianismo, mais vigoroso e glorioso ele ressurge. Em todo o mundo, mais glorioso ele ressurge em todo o mundo. Nisto, concordo com as palavras do outro grande teólogo, abre parênteses, o cristianismo não pode ser comparado com outros cultos, como também Jesus Cristo não pode ser comparado com outras pessoas. Cristo é o incomparável.
Ele está acima dos homens, como os céus estão acima da terra. Da mesma forma, o cristianismo é incomparável. Acha-se em plano tão afastado do nível das religiões humanas quanto está o Ocidente afastado do Oriente. Fecha as parênteses, Ninguembor. É a pessoa que disse essa frase. Segundo campo, dentro segundo tópico dentro do campo, a doutrina de Cristo. Chama-se a humanidade de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o homem verdadeiro e Deus verdadeiro. A encarnação do Verbo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios do cristianismo. Você leia em casa João 1, versículo 14. Para o teólogo Bushnell, Cristo pertence à raça e dela participa. Nascido de mulher, vivendo dentro da linhagem humana, sujeito às condições humanas e fazendo parte integral da história do mundo. Fecha parênteses. Cristo não foi 50% homem e nem 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo tornou-se homem através de uma concepção sobrenatural, como bem já definida o Credo dos Apóstolos. Abre parênteses. Nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Fecha parênteses. Dessa maneira, as Escrituras confirmam dizendo, abre parênteses, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Fecha parênteses, Mateus 1, 18. E Paulo resume esse assunto dizendo, abre parênteses, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Fecha parênteses. Gálatas 4:4. Terceiro tópico desse segundo campo, que é a doutrina de Cristo. O terceiro tópico chama-se a divindade de Jesus Cristo. Leiamos. Jesus Cristo possuía duas naturezas, a divina e a humana. Abre parênteses. A união da divindade com uma humanidade era essencial à constituição da pessoa de Cristo. Segue-se, portanto, que Cristo é o Deus homem. Fecha parênteses. Assim definiu Panteleton. Ainda de acordo com o teólogo Bancroft, abre parênteses, para quem aceita a doutrina bíblica da Trindade, evidentemente não há necessidade de argumentos para provar a divindade de Cristo, pois a aceitação de uma abrange a outra. E Cristo é a segunda pessoa da Trindade. É da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, possuindo igual poder e glória em Deus Pai. Ponto. Em Deus Pai vemos a fonte da divindade. Em Jesus Cristo, a divindade a transbordar. Em Jesus Cristo, a divindade a transbordar. Na corrente está toda a perfeição da fonte. O Pai é a fonte da glória. Jesus Cristo, o Filho, é o resplendor dessa glória. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é, abre parênteses, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Fecha parênteses. Hebreus 1:3. Portanto, Cristo é a expressão exata da natureza e da essência divina de Deus. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo, abre parênteses, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aperfeiçoamento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha parênteses, Tito 2:13. Pedro também apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo, abre parênteses, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1, fecha parênteses. O apóstolo João chama a Jesus Cristo de verdadeiro Deus, dizendo, abre parênteses, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fecha parênteses, 1 João 5:20. Vamos agora, nós já temos
9 minutos de gravação. Vamos agora ao nosso quinto tópico, dentro do segundo ramo, que é Cristologia, a doutrina de Cristo, tá bom? Nós provavelmente vamos somente até o nosso quinto tópico, tá? Esse que eu vou ler agora é o quarto. O caráter de Jesus Cristo. O estudo sobre o caráter de Jesus Cristo se reveste de grande importância pelo fato de colocar em relevo tudo aquilo que ele afirmou ser, além de elevar a sua ética bem acima de todos os demais homens que já pisaram nesta terra. A ética e a moral de Cristo eram tão elevadas que até os pensadores ímpios a reconheceram. Pécaut, um célebre infiel francês, reconhece a pureza moral do caráter de Jesus Cristo, dizendo, abre parênteses, o caráter moral de Cristo elevou-se incomparavelmente acima de qualquer outro grande homem da antiguidade. Nenhum outro homem foi tão meigo, tão humilde e tão bondoso quanto ele. Perdão. Em espírito, ele viveu na casa de seu Pai celestial. Sua vida moral está totalmente impregnada de Deus. Fecha parênteses. Portanto, o caráter puro e santo de Jesus Cristo, demonstrado nos evangelhos, apenas afirmam a sua superioridade ética e moral, bem acima dos demais fundadores da religião. De acordo com o grande estudioso cristão Niebuhr, abre parênteses, a ética do cristianismo é incomparavelmente superior à ética das demais religiões. Fecha parênteses. A Bíblia comprova o caráter puro de Jesus Cristo, dizendo, abre parênteses, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Fecha parênteses. Se encontra em Hebreus 7:26. O apóstolo Pedro, que conviveu por 3 anos e meio com Jesus Cristo, deu seu testemunho do caráter puro e santo de Jesus Cristo, dizendo, abre parênteses, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando o padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando ele mesmo ao seu corpo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Fecha parênteses, 1 Pedro 2, versículo 21 ao 25. Quinto e último tópico que nós vamos ler hoje, dentro do segundo campo, Cristologia, a doutrina de Cristo. Por obra de Jesus Cristo, entendemos tudo aquilo que ele realizou, para o nosso bem mediante a sua morte e ressurreição. Não se pode mensurar nem avaliar o tamanho da obra de Cristo em favor da humanidade. Todas as bênçãos que Deus tem para o homem encontram-se em Jesus Cristo e são dadas por meio dele. Fecha parênteses, a Lindsay Glegg. A obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que ele conquistou por nós como legado perpétuo, a vida eterna e a paz eterna e a alegria eterna. Leia em casa. João 3,16, 14:27, 16 e 22. Ou melhor, João capítulo 3, versículo 16, capítulo 14, versículo 27, capítulo 16, versículo 22. As realizações de Cristo ultrapassam as suas promessas. Nehemiah Rogers diz, a salvação e a redenção, a realização de Cristo ultrapassam as suas promessas, são palavras de Nehemiah Rogers. A salvação e a redenção e a remissão, a justificação, a expiação, a regeneração, a reconciliação, alguém estava me ligando. A santificação e o perdão são obras que somente Jesus Cristo tinha condições de realizar em favor da humanidade pecadora. Martinho Lutero, o grande reformador, assim definiu a obra de Jesus Cristo. Abre parênteses. Em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante que nos traçou normas salutares de conduta em sua morte.
Em sua morte, um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Em sua ressurreição, um conquistador. Em sua ascensão, um rei. E em sua intercessão, um sumo sacerdote. Fecha parênteses. A obra principal de Jesus foi clara e obviamente definida por ele mesmo. Abre parênteses. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Lucas 19:10. Existe obra maior do que esta? Esta foi e continua sendo a principal missão de Jesus Cristo em favor do homem. Irmãos, eu estou vendo que nós temos um pouco mais de tempo. Acho que nós vamos ler até o 5º tópico, tá bom? Vamos agora ao 6º tópico dentro do campo Cristologia, a doutrina de Cristo. Esse tópico nos diz a morte de Jesus Cristo, tópico de número 6, tá bom? O cristianismo é uma religião redentora. Daí o fato da morte de Jesus Cristo ter o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Dessa forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as outras religiões do mundo. Somente o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, pode purificar a nossa consciência de obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. Abre parênteses. A encarnação tinha em vista a expiação. Cristo encarnou-se a fim de poder fazer a expiação e propiciação. Nasceu para morrer, manifestou-se para tirar os pecados das pessoas. Encarnou-se a fim de que, ao assumir a natureza semelhante à nossa, oferece sua vida como sacrifício pelos pecados dos homens. A encarnação foi da parte de Deus uma declaração do seu propósito de promover salvação para o mundo. Essa salvação só podia ser promovida pelo sangue expiatório de Cristo. Fecha aspas, Bancroft. O apóstolo Paulo resumiu todo o conteúdo do Evangelho no seguinte credo. Abre parênteses. Também vos notificou, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Senão, é que creestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Fecha parênteses, 1 Coríntios 15, 1 ao 4. Reconhecendo ainda o grande valor da morte de Jesus Cristo, Paulo escreve dizendo: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Vamos agora para o 7º tópico, dentro do nosso 2º campo da teologia, chamado de Cristologia, a doutrina de Cristo. E esse 7º tópico tem por título a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é a coluna mestra que sustenta o edifício da fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo é um dos fatos mais bem comprovados da história humana. É sustentado e apoiado por provas corroborativas e infalíveis, como bem poucos fatos históricos o são. A ressurreição de Jesus Cristo é comprovada pelo sepulcro vazio e pelas aparições pessoais do Senhor ressurreto para dezenas e centenas de pessoas de uma só vez. Como bem atestou o Dr. Lucas, ao investigar o fato com um legítimo médico legista, dizendo, abre parênteses, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por aqueles por espaço de 40 dias, e falando do que era represente ao reino de Deus. Atos 1, 3. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo são dois pilares que sustentam o cristianismo e o coloca infinitamente bem acima de todas as demais religiões do planeta. A ressurreição de Jesus Cristo é a comprovação de que tudo aquilo que ele falou é verdadeiro
e a prova cabal de que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro. Abre parênteses. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Fecha parênteses, Romanos 4, 25. A ressurreição de Jesus Cristo lavou a alma de seus discípulos, acanhados pela sua morte e pelos inimigos que acusavam o seu Senhor e Mestre, de apenas mais um embusteiro. João 20, versículo 19, podemos ver esse ocorrido. Ou antes, moderoso Pedro podia dizer com autoridade, abre parênteses, varões israelitas, escutai as palavras, a Jesus Nazareno, varões aprovados por Deus entre vós com maravilhas, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes, pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Fecha parênteses, Atos, capítulo 2, versículo 22 ao 24. O apóstolo Paulo declara que a nossa crença na ressurreição de Cristo Jesus é fator determinante para a nossa salvação, dizendo, abre parênteses, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Fecha parênteses, Romanos 10, versículo 9. Agora, nós vamos para o nosso oitavo tópico, dentro do nosso segundo campo da teologia, Cristologia, a doutrina de Deus. Nosso oitavo tópico tem por título A Ascensão de Jesus Cristo. Leiamos. A ascensão visível de Jesus Cristo em corpo, ressurreto aos céus, é a prova mais contundente de que ele havia descido lá do alto, mediante a sua encarnação, e agora retornava para o céu, reassumindo a glória que ele já possuía, muito antes da fundação do mundo. João, capítulo 17, versículos 5, 13 e 24, podemos ver isso. A ascensão de Jesus Cristo foi abre parênteses, até breve, fecha parênteses, até breve do rei que retornará da mesma forma visível como que foi assunto aos céus. Abre parênteses, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima nos céus, há de vir, assim como para os céus vistes ir. Fecha parênteses, Atos, capítulo 1, versículo de 9 ao 11. Conclusão. O pensador cristão Thomas Brooke assim concluiu o que pensa acerca de Jesus Cristo. Abre parênteses. Cristo é admirável, Cristo é muito admirável, Cristo é o mais admirável, Cristo é sempre admirável, Cristo é totalmente admirável. Fecha parênteses. E o grande cristocêntrico apóstolo Paulo disse, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente. Amém. Fecha parênteses, Romanos, capítulo 11, versículo 33. Essa foi a nossa leitura do nosso segundo ramo da teologia, Cristologia, a doutrina de Cristo. No próximo vídeo falaremos sobre o nosso terceiro ramo da teologia, que é Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu agradeço aos irmãos por estarem comigo até aqui, que os irmãos possam nos ajudar nos nossos canais, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, no YouTube e no Facebook. Compartilhem os vídeos, comentem, nos ajudem a fazer essa obra, e também nos canais Ministério Ministrando a Palavra, no YouTube, no Facebook e no Instagram.
Nossa congregação fica na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Venha fazer parte dessa família, venha nos visitar. Que Deus abençoe você, a sua casa, e amanhã vamos continuar a nossa leitura. Até mais, Deus abençoe.